Oi, meus amores, tudo bom? Então, como eu já tinha falado para vocês, estamos em setembro, que é o setembro que fala sobre a prevenção contra o suicídio. E eu criei um projeto chamado Setembro da Beleza, falando sobre a beleza interior das pessoas, falando sobre várias situações, né? Falando sobre a ansiedade e sobre a autoestima. E aqui temos vários convidados. Uma delas é a psicanalista Natália, que hoje eu vou convidar aqui para chamar vocês. Várias perguntinhas aqui. Vamos aqui? Para ela. Eu sempre, como eu faço. Oi, Natália, tudo bem? Olá, boa tarde, Paloma. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Estava explicando aqui a eles que sempre quando eu faço uma live, eu faço assim, a pessoa se sentir bem à vontade e nunca prepara as perguntas. Mas esse tema eu acho bem delicado, então eu já preparei todas as perguntas. Vou chegar para trás. Preparei bem as perguntas. E também, se quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Você é da onde? Assim, fala de onde você é, como é que você Isso. trabalha. Então vamos lá. Eu sou aqui do litoral de São Paulo, né? Cidade aqui de Praia Grande. Trabalho como psicanalista, tenho também formação na área de neurociência. Então, trabalho com a terapia psicanalítica aqui na cidade de Praia Grande, né? Estou muito feliz pelo convite, gostaria de te agradecer, né? É sempre um prazer poder estar. Você ter aceitado a primeira pessoa assim, da área que aceitou meu convite, então fiquei muito feliz. Sempre bom a gente poder somar, né? E aprender, porque, como eu sempre digo, somos constantes aprendizes, então estar aqui participando também, eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado para mim. É, com certeza. Eu trouxe aqui algumas perguntinhas aqui. E também, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Uma das perguntinhas é: o que gera a baixa autoestima? Cada pessoa tem um motivo particular, mas no geral, assim. Então, quando a gente fala de autoestima, né? A palavra autoestima, ela remete muito a quanto você se dá de valor, de estima, né? A palavra estima, ela tem a significação de valor. Então, a autoestima é o quanto você tem a consciência de quem você é, o quanto você acredita em você, o quanto você se valoriza pelos seus atos, pelas suas conquistas. Isso define a autoestima. É quando você não precisa, né, de fatores externos ou outras pessoas para poder ter a consciência de quem é você, né? E justamente a baixa autoestima, ela aparece, né? Ela vem quando você começa a. Primeiro, você tem alguns que eu falo que são alguns pilarezinhos que são importantes, eles começam a ser enfraquecidos, como o da confiança, o da segurança, né? A famosa zona de conforto. Então, a zona de conforto fortalecida, a confiança estremecida, ela contribui para que você passe a vivenciar a baixa autoestima. Hoje, né, atualmente, eu não sei se está dentro das perguntas que você tem aí, mas hoje a gente tem a rede social como um fator Sim, foi uma importantíssimo das em. perguntas que eu ia fazer. Que é se a rede social, ela influencia na autoestima, porque eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa tá já mal, né? Aí ela entra na rede social, às vezes para piorar aquela situação, fica pior ainda. Fica assim, Sim. nossa, como é que fulano tá bem e eu não tô bem assim, né? Exatamente, porque o que acontece? Todos nós, né, dentro de uma sociedade, né, quando estabelecemos o vínculo em viver em sociedade, a gente está sempre buscando agradar e se adaptar àquilo que traz o melhor equilíbrio para as relações. Então, o que, que acontece? Existe um padrão que foi criado, e aí todos nós, durante o nosso desenvolvimento, a gente é meio que encaixado a seguir isso. Então,
quando eu vou para a rede social, eu estou assistindo aquele momento daquela pessoa, né? Eu não estou vivenciando o dia a dia dela. Dia da E hoje a pessoa. gente fala muito dessa questão. As pessoas vão para a rede social com o melhor delas, com o melhor dia, a melhor foto, o melhor filtro, né? E o quão isso colabora para, por exemplo, aquela pessoa que ela já está começando a vivenciar as questões de baixa autoestima, ela vir de encontro com essa situação, né? É difícil para ela estabelecer lá aquela confiança dela mesma se ela está entrando num princípio de comparação com o outro, né? Porque eu não sou igual, porque eu não sou tão feliz, porque eu não tenho aquela vida, né? Então, um dos principais passos que quem está vivendo a baixa autoestima e pretende buscar aí alguns passos por si só, né? Claro, existe a ajuda do É mais fraco profissional. o processo, né? Isso, mas o início é você entender que todo mundo passa por problemas, todo mundo passa pela autocobrança e muito do que a gente vê na rede social é como se fosse uma vitrine. Então, vamos pensar no conceito de comércio. Tudo que vai para a vitrine é tudo que tem de melhor. Então, as pessoas querem colocar ali o que está acontecendo de melhor, mas não quer dizer que ninguém esteja passando pelo turbilhão que uma vida normal nos traz. É isso que eu tenho até tentado falar nesse projeto que eu estou fazendo, que né, as redes sociais, a pessoa tira né, uma foto bonita, um lugar bonito lá que ela tá, mas não quer dizer que ela tenha, não tenha problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem aquele momento difícil, e às vezes a gente se cobra muito e acaba diminuindo assim a nossa autoestima ainda mais. Sim. Né? A experiência com a cobrança, a gente vivencia isso lá na nossa infância já, né? Enquanto nós já temos que atender algumas referências, e isso já vai colocando aí dentro da nossa caminhada aonde e o que fazer, de que forma fazer. E isso vai ganhando força ao longo da nossa trajetória. Então, a gente chega aí no período da adolescência, que é o período em que muitas coisas ressignificam, né? Você tem aí a tua personalidade totalmente ativa, e aí você começa a falar, peraí, mas quem sou eu, quem é o outro, porque eu tenho que ser como eu tenho que ser, você começa a colocar a tua essência um pouco de lado para atender algumas expectativas, principalmente isso. E hoje em dia... Isso gera frustração também, acaba também... Exatamente. Né? E hoje em dia a gente ainda bem estamos vivenciando um período de desconstrução de padrão, né? Então a ideia de motivar as pessoas a ser quem são é importante. Cada diferença conta. Eu gosto muito de falar sobre isso. Se todos nós fôssemos iguais, seguíssemos os mesmos padrões, imagina, eu acho que muitas das emoções e daquilo que nos faz sentido teria uma outra ótica, né? Tem um comentário aqui que ela botou que é muito relevante, que é que às vezes ela bota uma foto totalmente maquiada, totalmente coisa, mas ela tá na bad. E realmente, às vezes a gente posta essa foto para ganhar comentário, assim, ganhar, sabe, aquele elogio e se sentir um pouco melhor. Porque às vezes a gente tá mal e fala, eu vou postar uma foto. Tô mal. Então, a gente está sempre buscando no outro, né? Uma forma de ganhar assim, mas não é no outro, é na gente. É isso que às vezes fica desconstruindo aí, e às vezes até piora a situação. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou lá colocar a minha melhor foto no Instagram no dia que eu não estou bem, não porque eu vou olhar para aquela foto e falar assim, nossa, você estava. A Natália ali nessa foto, ela tá linda, olha só como, sim, ela é bonita, olha como, né, tudo importa. Não, é o contrário. A foto vai para lá na expectativa de trazer exatamente quem? As pessoas validarem aquilo que você não está conseguindo trabalhar naquele dia. Então, quando alguém disser que você tá linda, maravilhosa, isso traz para você a sensação de estima, de valorização. Mas não é alto, porque você talvez nesse momento nem esteja sentindo isso. Então, a gente passa a vida toda buscando no meio em que a gente vive suporte para sanar as nossas dores, né?
quando na verdade entender quem é você, entender as suas diferenças é que traz essa valorização, entende? E assim, a outra pergunta que estava aqui, né? A beleza, né? Que padrão de beleza, né? Porque rede social tem aquele ganho. Padrões de beleza também influenciam muito na nossa ansiedade, nossa autoestima, né? Porque aquela cobrança, é igual eu tinha uma colega adolescente, né? Bem mais nova que eu. Ela falava assim: Nossa, tô me sentindo um lixo, né? Daquela época que você fala, tô me sentindo um lixo. Mas é aquele padrão de beleza imposto, que às vezes você é tão lindo, tão belo, e não tem aquela autoestima. Sim, exatamente isso que você está colocando. Por exemplo, a sua amiga não se reconhece como alguém que também é bonito, também tem a essência dela e todos os diferenciais que a fazem importante. Mas a gente tem que pensar que existe uma gama de pessoas ditas, então, dentro do padrão e bonitas que também sofrem com essa questão de imagem. Porque quando a gente fala de autoestima, não tem a ver com o que o outro pensa, é com o que a gente pensa. Então, por exemplo, na sua concepção, você pode citar alguma atriz que você acha lindíssima. De repente, ela não consegue ter essa visão, né? Ela tem porque todo mundo valida essa beleza dela, ela trabalha com isso, mas a gente tem acesso aí a várias entrevistas em que a gente tem pessoas lindíssimas na nossa visão de beleza, porque a beleza ela também ela é pessoal. De repente eu acho uma pessoa bonita, você acha outra pessoa bonita. Então, o que é de fato a beleza? A gente não tem esse controle, mas vivemos como se tivéssemos isso. Mas vivemos como se tivéssemos, né? Uma vez eu vi um vídeo, saindo daqui das perguntas, eu vi um vídeo falando sobre a felicidade. O ser humano ele sempre busca felicidade, mas, vamos dizer, a felicidade é tipo um momento. Que você chega naquele momento, vamos dizer, você estava em busca de um celular, o celular era a sua felicidade. Quando você alcançou aquela felicidade, você alcançou aquele momento, aí você quer outra coisa, quer outro momento, quer sentir aquela sensação de novo. Então você nunca fica realmente satisfeito. Eu achei aquele vídeo tão interessante. E assim, tem gente que se frustra por isso. Tem gente Sim. que não se frustra, mas tem gente que fica frustrado por isso, porque quer aquela sensação toda hora, todo momento, e até em relação ao próprio corpo, né? Porque às vezes tem uma beleza, né? Todo corpo bonito, mas se frustra. Exato, porque assim, em nenhum momento, naturalmente, né? Eu digo naturalmente porque não é uma coisa que a gente vivencia sem precisar estimular. Em nenhum momento, infelizmente, até os dias atuais, a questão de beleza, ela é algo colocada desde o início como, não, todo mundo é bonito, e a gente às vezes vem disso desde a infância, em que, olha, se você fizer isso, você vai ficar feia. Olha, esses tipos de comentários são muito importantes durante o seu desenvolvimento, porque você vai associando isso. Olha, tá vendo? A sua amiguinha ali, que bonita, sabe? Esse tipo de comentário influencia muito amanhã, quando você tiver, que a gente fala, desenvolvido com as rédeas da tua própria vida, né? E o conceito, como a beleza, o conceito de felicidade. Quando você pensa em felicidade, você pensa numa pessoa que ela acorda rindo, cantando e vai dormir rindo e cantando. Mas não, a Mas felicidade não é ela é assim. além disso. Sim, É, mas quando a tem gente puxa uma comparação de felicidade, se eu falar assim para você, Paloma, cita para mim uma pessoa feliz, você vai buscar quem mais te dá esse acesso de que está sempre bem, né? Mas até os momentos que a gente fica um pouco mais reflexivo ou tem alguma frustração, eles contribuem para a intensidade do momento em que formos felizes, você entende? Então a gente tem que ter cuidado quando taxar, né, os sentimentos e as emoções, porque isso é muito individual, não tem um significado. Tem para cada um de uma forma, de acordo com as uma forma. experiências, com as vivências, né? Igual ele botou aqui, ó, essa questão de comparação de beleza influencia muito, e realmente influencia muito, principalmente em jovens, né? Eu vejo que influencia muito mesmo.
Então, e eu acredito que assim, agora a gente vem fazendo um trabalho para que isso seja um pouco menos incisivo, mas a gente ainda tem, né? A gente tem o adolescente que ele vai buscar um grau de comparação em que se de repente ele não consegue atender essa expectativa, ele começa a caminhar para não valorização do que ele está construindo, para aquilo que ele realmente quer, porque ele não consegue suprir a necessidade de ser igual ao amigo ou à amiguinha, sabe? Mas todo mundo vive ali todos os dias um processo de transformação, momentos de felicidade, momentos de frustração, mas infelizmente a rede social ela acaba colocando um filtro diante disso. E aí parece que tá todo mundo sempre feliz, todo mundo é Feliz, rico, né? todo mundo Mas não é bem assim. não Tanto que é às bem vezes assim. quando alguém posta uma foto ou às vezes alguém faz uma coisa que está triste, aquilo até causa um espanto, né? Uma coisa, Sim, nossa, mas fulano tá triste, como sim. assim, né? Acaba Tá com trazendo a problema. sensação de que você não estar bem é sempre um problema. E tem uma É, frase que eu uso muito e tem bastante também aí nas redes sociais, que é tudo bem não estar bem. O problema é quanto tempo você mantém o não estar bem. Porque você pode acordar indisposta, reflexiva, para que isso te traga um ponto de desenvolvimento. O que não pode é você fazer disso uma constância. E aí, se isso se torna uma rotina, né? constância, a gente precisa olhar um pouco mais cauteloso, buscar uma ajuda profissional para entender o que está acontecendo. Mas que a gente não vai ter dias mega e super felizes todos os dias. A rede social mostra que sim, mas a grande verdade é que não. A gente tem aí toda a questão de movimentação das emoções na nossa vida. E qual é a relação, por exemplo, dessa autoestima com a ansiedade? Então vamos lá. Quando qual o conceito de ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem a ansiedade que eu falo que ela é o combustível das nossas conquistas, o movimento da nossa vida, que é quando, por exemplo, você está buscando algo diferente, você vai passar por um momento de felicidade, então você fica nessa expectativa positiva, essa ansiedade que te movimenta, que te tira da zona de conforto. E a gente tem a ansiedade, que é o sentimento que está totalmente atrelado e ligado ao medo. Quando a gente tem ansiedade atrelada ao medo, ela pode sim se tornar um problema. Ela pode tornar-se um transtorno, um distúrbio, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de medo, o nosso cérebro ele entende que ele precisa estar em alerta por conta de um perigo, algo que vai acontecer e você precisa ter já ali a atitude que você vai tomar. Quando a gente alia o medo, a ansiedade, né, atrelada ao medo, são situações que você coloca como sugestiva de acontecer e talvez ela não aconteça, e isso gera para você sintomas físicos, uma janela emocional em que você não consegue mais distinguir o quão de perigo. Exemplo, a pessoa quando ela está ansiosa, e a gente não está falando da ansiedade que movimenta, ela começa a achar que existem riscos e medos que não necessariamente vão acontecer. Ela projeta isso num futuro, num presente, de uma forma que é como se Que isso fosse talvez não uma aconteça. verdade. Exato. É Isso se tipo torna. um exemplo, uma paranoia, assim, meio. Ela começa a viver a possibilidade de que as coisas possam dar errado, de que algo vai acontecer. E isso começa a tirar ela do quê? Da assertividade do momento, daquilo que está acontecendo. Então, se a gente fizer essa relação entre autoestima e ansiedade, como a gente trabalha essa relação? Se eu tenho uma busca excessiva por um padrão que de repente não faz sentido para mim, mas eu preciso atender, ou por alguma questão que eu não vá conseguir, porque às vezes a gente se coloca num grau de comparação que você não vai conseguir ser a cópia daquela pessoa fiel. Então você começa É, a gerar alguns episódios de ansiedade em que você não quer mais se expor, não quer mais ser vista, não quer mais ser. Você perde essa questão de ser valorizado, isso dá um gatilho de ansiedade para você que você fala, não, mas por que eu vou me posicionar? Por que eu vou estar ali? Né?
Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a ansiedade, a gente fala, né, que a ansiedade ela é o excesso de futuro. Então, o que eu preciso para chegar lá, para ser igual a ela, e se eu não for igual a ela, o que vai acontecer? A ansiedade, ela começa a gerar alguns entraves que fazem você parar de movimentar as coisas que fazem sentido na sua vida, a ponto de se tornar, de ter aí os níveis e ela se tornar realmente um transtorno em que vai precisar ter todo um acompanhamento multidisciplinar para isso, né? E a Então, ansiedade ela afeta o corpo, assim, porque eu vejo assim também que a ansiedade ela tem a crise de ansiedade, obviamente, mas a pessoa que é muito ansiosa ou tem outras questões, ela afeta, tem também, pode afetar assim o corpo, não pode? sim, a ansiedade ela acaba trazendo alguns sintomas físicos também. Então a gente tem, claro, a gente tem a pessoa quando ela está realmente na crise de ansiedade, que é um conjunto de sintomas que acomete ela, mas no próprio dia a dia, a questão de você não conseguir relaxar, a questão de você não conseguir se concentrar, você não consegue dormir, você ou então você acaba descontando um pouco mais na alimentação, né? Existem pessoas que têm o hábito que a gente fala de, vou citar assim, roer as unhas, né? Existem vários tiques e sintomas físicos que são indicativos dessa ansiedade, além do próprio sentimento de inquietação, às vezes uma taquicardia, a sensação de que a qualquer momento algo pode acontecer, né? Então, tem um conjunto de sintomas, desde leve até severos, né, que podem acometer uma pessoa diante do grau de ansiedade. Então, para cada momento em que a pessoa está vivendo essa ansiedade, a gente tem um indicativo de acompanhamento, né, para que ela consiga seguir o caminho. É igual muitas pessoas perguntam, não sei se tem essa pergunta aí, muitas pessoas perguntam se existe a cura para a ansiedade, né? Até o momento não existe a cura, mas você consegue entender o que está acontecendo. Então, primeiramente, você vai ter o tratamento terapêutico, às vezes vai ter que entrar com tratamento medicamentoso, mas a questão de você entender como as emoções, as tuas expectativas, né, elas E dizem que funcionam, meditar ajuda, né? ajuda muito. Então, assim, algumas pessoas vão encontrar esse conforto, né, que nem como você falou, na meditação, ou vai ser no esporte, ou vai ser no autoconhecimento, né? Então, você precisa ter todo um acompanhamento. Não temos a pílula mágica em que a gente fala assim, não, para esse momento você faz isso. Por quê? Porque a gente está dentro de uma história que todos os fatos importam, né? Você não se torna ansioso do nada. São pequenos acontecimentos, pequenos valores que não são atendidos que vão fazendo com que essa busca e esse medo passem a fazer parte, entendeu? Uhum. É, assim, meditar, como você falou, a meditação ajuda, outras situações ajudam. Mas tem gente que às vezes a ansiedade às vezes é muito agitada, né? Fazer coisas agitadas pode ser ruim. Eu acho que, na verdade, Paloma, cada caso é um caso. Tem Tá? pessoas que, se elas estão nesse momento de ansiedade, elas focam, por exemplo, na prática de exercício físico. Praticar exercício físico te ajuda a fabricar alguns hormônios que te trazem o bem-estar e você canaliza para que isso estabilize. Então, assim, como eu te disse, a forma como vamos lidar depende para cada um. De repente, se eu falar assim para você, Paloma, então acho que vamos correr ou vamos praticar arte marcial. De repente, eu vou te colocar num momento de estresse ainda maior do que a ansiedade já está te causando. Entende? Porque quando a gente está diante dessa ansiedade, o nosso corpo está em alerta. Então, ele está fabricando o hormônio do estresse, da adrenalina, ele está tentando estabilizar o que a emoção está te trazendo. Então, cada caso é um caso. A gente
precisa entender, né? A pessoa e o profissional que o auxilia tem que entender o que dá esse gatilho, o que está dando esses gatilhos de ansiedade, né? E isso é uma coisa que demanda Um sentar. tempo, né? Isso, Análise, né? exatamente. Sim, E assim, entendeu? a insegurança, né? Porque como a gente está falando da autoestima, a insegurança também influencia muito, não é? Sim, porque se eu não me sinto segura, eu fico dependendo de que essa segurança venha do meio. O meio, quando eu digo, são as pessoas, as situações, enfim. Então, eu não consigo de repente me posicionar porque eu não sei se isso vai funcionar. Eu não tenho essa confiança de acreditar, essa segurança de saber que não é isso que eu vou fazer e pronto. E isso vai me gerando uma situação que é aquilo, um excesso de um futuro em que de repente eu falo, mas se eu fizer isso, as pessoas não vão gostar, elas não vão aceitar, vai dar tudo errado, eu não vou. Então você começa a colocar situações no teu presente como se elas fossem uma verdade Para se encaixar genuína. para os outros, melhor para os outros, né? Exato, sim. Então, às vezes, a gente está dentro de uma situação de ansiedade em que a gente está numa busca excessiva de aceitação, de agradar os outros, de não ser rejeitado, e isso é muito complexo, porque nós não temos esse controle. A grande verdade é que a falta de controle em algumas situações que a gente tende a controlar e, na verdade, não temos o controle, gera uma ansiedade também. Então, sei lá, de repente você tem uma reunião importante segunda-feira. Aí você tá, mas o que vão perguntar nessa. Eu quero tanto que essa reunião dê certo, o que vão me perguntar? Será que eu vou saber responder? Será que. Mas o que hoje, de fato, você pode fazer por esse momento? E, claro, a gente está falando dessa ansiedade não dentro de um transtorno, né? Que a gente. Que É nem uma ansiedade de um uma momento. ansiedade Eu sei como é é, uma. porque é porque Isso. eu também eu tenho ansiedade, mas eu também sou assim. Quando tem um momento, eu fico pensando. É Como vai diante do ser? Por exemplo, desafio, isso mesmo. Então, é, uma coisa que ajuda é você assim pensar, nesse momento, o que de fato eu consigo ter de verdade, do que realmente vai acontecer na segunda-feira, sabe? Porque você hoje ainda está na sexta-feira, mas você já está pensando na segunda-feira, quando tiver dentro da reunião. Então, você tentar, se você não está dentro da crise generalizada, você pensa, o que hoje eu posso de fato resolver sobre algo que vai fazer acontecer na segunda? Entende? Eu posso me preparar, eu posso deixar as coisas organizadas, mas o que vai acontecer de fato nessa reunião, você vai ter que chegar lá. Então, muitas vezes o ansioso, ele vive o que está acontecendo lá na frente e ele não está vivendo hoje. Então, nesse exemplo, por exemplo, você está tão preocupada com o resultado da reunião que às vezes uma pauta importante, um documento, algo que você precisa se preparar, você não está planejando, porque você está lá na reunião já, que é na segunda. Então, depende. Por isso eu disse, não tem uma receita mágica. A gente tem que entender aonde a ansiedade está entrando na sua vida. E dessa forma a gente entender o que está acontecendo, sabe? outra coisa que eu ia perguntar é como trabalhar assim essa questão da autoestima, como ela pode ser trabalhada assim ao longo da vida. Tá. Então, assim, como eu te disse, tudo começa, né, lá atrás. Então, a Eu gente sei que cada indivíduo, né, é de um sim, jeito, né? mas tem Mas algumas tem coisas uma que, análise. exato, que É, todo mundo consegue. Então, primeira coisa, né, eu separei 10 dicas bacanas aí para quem está assistindo a gente legal. experimentar. Então, assim, a primeira coisa é você eliminar a culpa, porque muito do que faz a nossa autoestima baixar, né? Ou deixar de estar da forma como deveria, é a gente se sentir culpado. Então, assim, se eu não Cobrar sou demais de si, né? exato, e aí essa cobrança é acompanhada dessa culpa. Por quê? Eu sou culpada de não conseguir estar como fulano, eu sou culpada de não ter a vida como alguém. Porque quando a gente hoje fala de autoestima, principalmente na questão social, a gente ainda impacta muito quando falo para você autoestima no nosso físico, né?
Mas é muito além disso, né? A autoestima também é a questão de conquista, é a questão de alcance daquilo que você está buscando. Então, se eu me sinto culpada por não conseguir, eu tenho que me livrar dessa culpa. Tudo é um processo, tudo demanda um tempo, um Tem a ver com a conjunto. aprendizagem também, né? Você errou, Exato. mas você aprendeu. Exato. Então a gente tem que, por isso, assim, olhar estrategicamente para o que está acontecendo. Por exemplo, eu gostaria, vou lidar com a questão física. Eu gostaria de ter um corpo fitness. A culpa é minha que eu não consigo. Calma. Se livra dessa culpa, vamos analisar o que está acontecendo. E de repente, o alcançar isso é algo que eu não vou demandar dessa energia para isso. Então, não preciso me culpar por não ser. Por que eu quero ser? Eu quero ser porque é um desejo meu ou eu quero ser porque estão me impondo que esse é o melhor Né? corpo? Essa é a questão Entende? também. Exato. A mesma coisa é quando a gente, que nem eu disse, voltado para valorizar. Eu quero muito alcançar o meu sucesso profissional. Não estou conseguindo. Calma, é um processo. Toda a nossa vida gira em torno de processos em que a gente tem que dar o primeiro passo e começar, né? É que a gente caminha pelo imediatismo. Então, eu vou fazer uma tentativa. Se não der certo, a culpa é minha, tá? Eu tô errada, não tô fazendo o que deveria. A gente tem que ter calma nesse momento. Segunda dica importante: não se comparar com os outros, né? Essa, então, é muito importante. Cada ser A humano é questão único. da rede social, a pessoa se compara muito, né, com Exatamente. o outro. Então, assim, se a gente parar para pensar que porque se eu colocar duas pessoas para realizar a mesma tarefa, se eu colocar as duas pessoas para falar sobre o mesmo assunto, não serão iguais, não dá para ser igual. Se você tiver a mesma cor de cabelo que a pessoa, você não vai ser igual. Se você não tem, somos únicos. E essa é a parte mais importante de ser quem somos, né? Eu digo que cada um tem uma vivência. Às vezes a pessoa está naquele momento lá, mas pensa cada história da pessoa, cada problema que a pessoa teve para chegar lá naquele momento da vida, né? Porque às vezes a gente fica, né, repensando, nossa, como eu queria ser fulano, talvez se frustrando por causa daquela situação, né? Mas pensa quantos problemas a pessoa passou para chegar naquela etapa da vida dela, né? E talvez Sim, chegou seu momento de passar por algum problema, e daqui a exato. pouco você não tem lá, né? A gente não pode tentar encaixar a nossa história na história do outro. Aí é que gera, né? Baixa autoestima, gera ansiedade, né? A gente tem que olhar para a nossa história, porque cada passo conta. Todos os passos contam. E cada um tem uma história, né? E é isso que torna as coisas mais límpidas, mais genuínas dentro da história de cada um. Então, quando você se compara, você está querendo exatamente colocar você na história do outro, com as emoções do outro, Sim. com a vivência do outro, ou colocar o outro na sua história. Então, a gente precisa ter esse cuidado em que cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter o seu processo, né? Então, quando você se compara, você limita, né? Que é justamente, né, puxando aí para nossa terceira dica, que é não generalizar tudo aquilo que acontece. Então, por exemplo, se não deu certo dessa vez, não vai dar certo nunca mais. Quando eu costumo Muita dizer, gente faz isso. eu costumo dizer que quando a gente coloca algo em movimento, né, e isso não dá certo, é exatamente nesse momento que a gente tem que reanalisar e ir para frente. Por quê? Porque a experiência vai trazer para você tudo aquilo que você precisa de informação para fazer dar certo. Entende? Imagina aí se as pessoas que a gente tem como referência, como inspiração, você acha que todas elas, de primeiro momento, elas conseguiram, emplacaram, Não, acertaram? com certeza não. Com certeza não. Entendeu? Mas quando a gente está lidando pessoalmente com essas dores, a gente coloca como sim, como se elas estivessem. Então, ninguém nunca sofreu, ninguém nunca teve timidez, ninguém nunca, sabe, acordou num dia ruim, todo mundo é maravilhoso. Então, não compare nem generalize. Eu tentei uma vez e não deu certo. O que faltou?
Aonde eu não me permiti, né? E vou tentar de novo, porque nós podemos tentar quantas vezes for possível. Ninguém diz pra gente, ó, você só tem uma tentativa, hein? Nós temos uma vida para olhar para as nossas experiências e tirar o melhor delas. É aquilo que você falou. Todos os acontecimentos geram um aprendizado, entende? E a gente não precisa olhar sempre com dor para isso, sabe? Sim. E além disso, é uma forma da pessoa aprender, é uma forma de aprendizado incrível, né? A gente tem uma vida e assim, é uma única vida, né? A gente se autocobra muito, né? E isso gera baixa autoestima, essa autocobrança demasiada. Sim. A quarta dica é você confiar em você. Confiar naquilo que realmente você. Porque todas as vezes que a gente ou vai ver um objetivo, ou opta por uma mudança, né, nossa, isso tem uma razão. E aí. Já te cortando rapidinho, mas você pode continuar depois. Quando você falou em confiança, eu lembrei de uma pergunta que eu tinha anotado que eu achei assim, muito importante. Que às vezes as pessoas ao seu redor influenciam muito para a autoestima, você não acha? Em Sim. questão até da confiança mesmo. Sim. Aí depois você pode continuar. Porque quantas vezes você não tem uma ideia, você não tem um sonho e alguém chega lá e fala: olha, você acha que vai dar certo? Cuidado. Sabe? Esse é o tipo de assembleia de voz que a gente fala, que são as pessoas que têm importância com a opinião delas na tua vida, que tira, às vezes, totalmente a confiança daquilo que você tá buscando. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes você vem, olha, tô super empolgada, vou montar o meu projeto, e alguém fala, Paloma, cuidado, você viu direito? Será que vai ter público? Será que as pessoas, elas começam a colocar situações que talvez nem aconteçam, e aí você tem que confiar em você, você tem que confiar no que você está buscando. Não, eu vou fazer, né? Eu vou tentar. E assim, tem uma questão que a gente também leva isso como crença, que a gente tem que estar sempre motivado. Sempre tem que estar motivado para que as coisas aconteçam. Só que a motivação... Pensar positivo e tudo mais. Só que o que acontece quando eu me frustro? A motivação vai embora? Significa que o meu sonho morre? Mas ele não é o teu sonho? Ele fica ali, você fica desanimado e tipo assim, o seu sonho fica ali na sua cabeça, fica tipo assim, você fica em discussão com você mesma, porque você tá frustrado, mas o seu sonho tá ali, né? Exato. Porque se você isso, porque se você levar o processo só pela motivação, quando acontecer alguma coisa que fuja do teu planejamento, não te dá mais aquela força. Mas tem uma palavrinha que se chama disciplina. A disciplina faz você manter o foco na busca. Então, por exemplo, se eu estou buscando uma melhoria física, se eu esperar que todo mundo reconheça que eu estou mudando e ninguém estiver falando por qualquer motivo, o que acontece? Eu começo a deixar de colocar força nisso, porque não estou sendo motivada, ninguém está me motivando a manter o que eu estou fazendo. Mas se eu for pelo caminho em que a gente tem que caminhar, vezes com disciplina, vezes com motivação, quando eu me deparar com essa falta de validação, o que acontece? Eu tenho a disciplina, porque o que eu estou buscando mesmo? O que eu quero mesmo? Eu. Entende? Então, é estar vezes motivado, vezes disciplinado. Isso mantém você mais confiante em você. Entende? Eu acho isso muito importante, porque eu achei essa pergunta muito interessante, porque a autoestima gera muito isso. As pessoas ao seu redor influenciam muito e a insegurança, a confiança e a insegurança tem algo muito a ver, entendeu? Sim. É muito entrelaçado isso com a autoestima. Sim. É um entrelaço muito... E as pessoas ao seu redor, somente as pessoas mais próximas, né? Tem aquela voz, né? Aquela voz para você. Exatamente. Quando você vai contar aquela coisa para a pessoa, né?
Porque a gente sempre conta, acaba contando, né? Quantos planos, quantas coisas. A gente tem que filtrar, acabar filtrando. Vai contar para quem, né? Pensar antes. Sim, e porque principalmente se você estiver insegura, você vai buscar uma solução na opinião de uma outra pessoa. Então, quando você se sente insegura, você já vai para essa tomada de decisão, para essa opinião que você vai buscar, praticamente sabendo que o que aquela pessoa vai te dizer talvez seja o melhor. E o caminho talvez tivesse que ser o inverso. Eu vou escutar o que as pessoas pensam, mas tendo em vista exatamente o que eu estou buscando. Porque aí eu me coloco num papel de analisar até a forma como eu posso melhorar e não desistir. Por isso a confiança tem que vir primeiro. Mas geralmente você tem razão. O que vem primeiro? Vem primeiro a questão de se as pessoas gostarem, eu vou fazer. Se as pessoas acharem correto, eu vou continuar. Entende como a gente acaba acessando e dando tipo uma aprovação, uma Exato. aprovação. Você dá uma força para as pessoas. Isso. É uma força do teu sonho na mão das outras pessoas, das tuas decisões na mão das outras pessoas, entende? Então a gente tem que ter cuidado. Isso. Continua o que eu estava falando. Então, a gente estava falando, eu estava falando dessa questão de você confiar em você, e aliado a isso vem a quinta dica, que é você ser tolerante com você, né? Eu costumo dizer que não tem juiz mais impetuoso do que nós mesmos. Então, assim, mais do que alguém te colocar uma crítica, é você pegar essa crítica e fazer dela uma verdade porque você concorda, você passa a concordar, sabe? Então, o que Aquela acontece? verdade absoluta, né? Vira uma verdade absoluta. Então, se eu errei, então é porque eu não tenho condições, eu vou errar para sempre. Se eu não conseguir, eu não vou conseguir. Foi um erro que vai ser sempre assim. Então, assim, nós somos muito intolerantes com as nossas tentativas. Então, a ideia de que as coisas têm que ser feitas da forma assertiva, sem tentativa, porque tem que dar certo, e se eu errar é porque tudo acabou. Não, a gente tem que ser tolerante com os nossos erros. Então, sim, vamos errar e vamos acertar, vamos tentar de novo, né? E a gente tem que ter um pouco de olhar mais carinhoso conosco. Porque várias vezes, quantas vezes no nosso dia a dia alguém comete um erro e aí você olha e fala, não, tá tudo bem, você vai ficar bem, tenta de novo. Você faz isso com o outro, é o que a Isa tá colocando. É muito tranquilo pra gente ajudar o outro, empoderar o outro, falar pro... Mas e a gente? Quando é com a gente? Né? E quando você falha? Por que você não consegue ser tolerante como você é com as outras pessoas também? Tem que ter um pouquinho de carinho com você, um pouquinho de cuidado com você também. É importante, né? Sexta dica, entender como você funciona, né? Porque eu falo que nós somos caixinhas complexas sem manual de instrução, porque você não vem com esse manual de instrução. Então você tem que entender como você funciona. Como funcionam para mim as minhas emoções, como funciona a minha mente, quais são as situações que eu consigo lidar e aquelas que eu não consigo e eu tenho que entender por quê, né? Nesse ponto, o autoconhecimento ajuda muito, porque ele não te dá 1 milhão de caminhos, é você com você mesmo, é o teu encontro ali íntimo e pessoal com você. Então, se eu não entendo como funcionam aqui as coisas dentro de mim, como que eu vou ter essa confiança? Como eu vou ter essa segurança? Como que eu vou ter a minha autoestima ok? Em que eu reconheço os meus valores, eu sei quais são os meus pontos de melhoria, né? Eu preciso me permitir vivenciar isso, né? Isso é muito importante. É igual quando eu entrei em contato com você. Eu falei, olha, eu gosto de falar da autoestima porque eu gosto de ver as pessoas para cima. E a ansiedade é algo que eu consigo lidar, né? É um assunto que eu consigo lidar para falar, porque eu acho que tudo tem que ter uma... Quando a gente trata da mente da pessoa, a gente tem que falar de assuntos que a gente consegue lidar, né? Porque se alguém entrar em contato comigo para falar sobre isso, eu sei lidar com isso, eu sei falar sobre isso. Agora, eu até indico você, né, para também falar. Agora,
outros assuntos, talvez eu não consiga lidar, né? Tudo é uma questão de você saber lidar. Será que você sabe lidar com aquele assunto? Sabe lidar com uma determinada situação? Tem coisas que você não, a pessoa não sabe, né? Não Sim. tem aquele alicerce, aquela coisa, né? Exato. E aí, quando você entende como você funciona, você atribui para você a sétima dica, que é ser sincera com você. Porque o que acontece? A gente já tem que se adaptar e passamos uma vida se adaptando, se reestruturando com o outro. E aí, o que acontece? Isso é tão automático que a gente passa a fazer isso com a gente mesmo. Então, assim, você começa a não ser sincera com você em relação às suas fraquezas, em relação aos teus sentimentos, em relação àquilo que você precisa trabalhar para alcançar o que você está buscando. Então, a primeira coisa é você ser sincera com você. E aí, quando você parte para essa questão de ser sincero consigo, você tem consciência de que você tem forças, você tem algumas fraquezas, você tem algumas experiências que foram primordiais na sua vida. É como se você olhasse para você sem ressalva, né? Você olhasse para você sem fio. Sempre falo, a gente pode todos os dias exercer uma mudança. Ninguém, não está escrito em lugar nenhum que você tem que nascer e ir embora sendo a mesma pessoa. Entende? Só que a gente começa a colocar isso como uma verdade. Então, assim, se hoje você, Paloma, quer seguir a questão de influência digital, se amanhã você resolver ser médica, ai meu Deus, por que ela resolveu? Ela devia ter continuado assim. Você entende? Então, assim, a gente pode mudar a qualquer momento, desde que você não esteja satisfeito com o que está acontecendo. Se não tá bom para mim, se não é o que eu estou buscando, vamos mudar. Vamos encontrar esse outro caminho. Claro, vamos ter que enxergar alguns posicionamentos, algumas coisas que precisamos desenvolver, mas nós temos essa opção. Nós não estamos engessados quanto a isso. Então, a gente precisa ser sincero conosco, né? Porque às vezes a gente já tem que administrar demais todo o meio para não ser extremamente sincero, mas pelo menos com a gente tem que se permitir ser sincero, porque isso nos põe num ponto de desenvolvimento, em que as coisas passam a acontecer, né? Ô, gente, eu queria só falar. Porque eu sempre leio os comentários deles, só que dessa vez minha tela congelou os comentários, então não deu para ler, tá? Uhum. Oitava dica: agradecer. A maior dificuldade de quem tem baixa autoestima é reconhecer as conquistas, reconhecer um elogio, reconhecer as coisas que começam a acontecer. Por quê? Você está dentro de uma cadeia de emoções que tá tudo, que as coisas não estão bem, não está bem, não está bom, deveria ser diferente. Enquanto isso, algumas coisas vão acontecendo na tua jornada que nem sempre você para olhar e falar, poxa, que bom, olha, isso aconteceu, né? A pessoa que tem baixa autoestima, qualquer elogio que você faça a ela, independente se você está fazendo um elogio físico, profissional, pessoal, ela nunca se apropria disso. Ela tem essa dificuldade de se apropriar. Ela tem a dificuldade de olhar para os feitos dela, né? E falar assim... Né? Ela tem a dificuldade de prestar atenção nisso, que a pessoa tem a dificuldade de acreditar que aquele elogio é para ela, que ela tá, que ela realmente tem um mérito, né? Sim, e aí ela leva para onde? Ai, tá vendo? Ela tá me elogiando só para me sentir melhor. Ou ele tá falando, a pessoa tá falando isso só pelo motivo X. Não, às vezes a pessoa tá falando isso porque essa é a opinião dela. Porque a gente falou lá no começo da nossa live que isso é o quê? Pessoal. Então você fala, nossa, Paloma, você tá linda. Você vai falar, imagina, ela tá falando isso só para me agradar? E se realmente eu acho isso? Se eu falar assim, olha, Maria, você é super competente, estou adorando o teu projeto, tudo. Por que ela não pode se apropriar disso? Porque ela tem dificuldade de valorizar, de agradecer, de ser grata por aquilo. Exatamente. Entende? Então é como se eu falo que é como se você pegasse algo precioso e colocasse num buraco. Porque tá tão vazio de valor ali, de segurança, de tudo, que vai embora, não fica. Você não consegue ver. Então, eu sempre falo que
toda vez que a gente precisa trabalhar essas questões, a gente tem que colocar as nossas fichinhas dentro desse pote. E aí, quando alguém vier, isso soma. Porque senão o que acontece? Isso vai embora. E às vezes até para outra pessoa ela fala, poxa, mas eu fui tão sincera, mas eu acho isso mesmo. Você passa a impressão de que você também não valoriza o que o outro está dizendo. Mas começa antes, eu não consigo valorizar em mim, né? Então, a gente tem que se apropriar, sim, dos nossos valores. É muito importante, né? Do nosso talento, também das nossas habilidades, porque às vezes a gente até se diminui nisso, que a gente tem talento, tem habilidades, né? Que a pessoa está valorizando e a gente não se vê. Fala assim, e ali, ó, fulano é melhor. A gente vê não no outro, né? Os talentos do outro. Às vezes aumenta do outro, fala que a pessoa é melhor, que isso é melhor, mas a gente não se auto-reconhece. Exatamente. Então a gente precisa ter colocar na nossa vida esse hábito de também agradecer pelas coisas que vão acontecendo, que são frutos do quê? De um caminho que a gente vai trilhando, vai trabalhando e tem valor, né? Que está atrelado à nossa nona dica, que é comemorar as tuas vitórias. Às vezes acontece muito, você tá tão naquele automático de busca que as coisas acontecem como você gostaria, você não para ver. Então, é comum, né, diante desse processo em que a gente está trabalhando a questão de estima, de ansiedade, a pessoa viver momentos em que ela deveria parar para comemorar, parar para agradecer, mas ela está com o olhar lá na frente, ou ela está com um olhar comparativo com o outro, né? Então, assim, você não fica, você não vivencia o hoje, porque deu certo, porque eu consegui, porque eu trabalhei isso com tanto carinho. Não, é como, ok, próximo. Qual é a próxima coisa que eu vou encontrar para validar algo que não está bom? A gente tem que sair desse ciclo em que a gente só olha para as coisas por uma questão não positiva, né? Não gosto nem de usar o negativo, o não positivo disso, né? E viver sim o presente, principal. Acho que, vamos lá, essa 10ª dica, ela abraça todas as 9 dicas. Por quê? Porque viver o presente é essencial. Tanto na questão de baixa autoestima como a ansiedade, que são os 2 pontos que nós estamos lidando aqui hoje. Se você não tá... ela trabalha muito essa questão do futuro. Às vezes ela nem planejou, ela só quer ver o além. Exato. Ali. Exatamente. Nem planejou nada. Sim. Então, assim, existem momentos, a gente está falando muito dessa questão de ansiedade por questão de futuro, mas tem muitas pessoas também que elas se atrelam à questão de baixa autoestima e alguns episódios de ansiedade porque elas ficam voltando lá atrás. Elas não se permitem caminhar, né? Então, tanto se você vai muito no passado visitar, é ruim, quanto se você estiver além do que você ainda não viveu. O presente, ele é o momento em que você consegue olhar para o que você pode planejar do futuro, e é onde você também consegue olhar lá para trás e falar, bom, eu não estou mais lá. Entende? Porque você não está, teoricamente, não está mais lá. Então, se nós somos no presente o resultado do nosso passado e a expectativa de um futuro, a gente mantém esse equilíbrio para que o presente seja assertivo, para que hoje você saiba exatamente quem você é, o que você sente e a importância disso, né? Que é muito o que eu te disse, o que eu posso fazer hoje por mim? O que eu consigo hoje administrar para o meu futuro? É por isso que eu fiz biologia, né? Então eu falo que a vida, as pessoas são mutáveis, né? Tem que mudar ao longo do tempo. Sim, e só que a gente acaba esquecendo disso, a gente acaba perdendo esse ciclo de que precisamos mudar, de que estamos em constante mudança. Por quê? Porque a gente para tentar encaixar padrões, verdades, que às vezes não se encaixam na gente, mas a gente acha que precisa. Não precisa, né? O ponto interessante, né, de sermos quem somos, racionais, humanos, dentro de uma sociedade,
É que o que você tem de diferente é algo que é importante para mim, para que as coisas, para mim que eu digo, né? Eu estou usando um exemplo. É importante para mim porque nós nos complementamos em várias questões. Então, por exemplo, eu enquanto psicanalista, você enquanto bióloga, você tem o que somar comigo. Agora, e se eu acho que o importante, se você acha que o importante é ser só bióloga, se você acha que só você é a melhor bióloga ou não, a gente tem um biólogo super famoso aí, e aí você fala, mas ele já é bom, eu vou ser bióloga, mas você vai fazer da tua forma, do teu jeito. Cada um Né? é único do seu jeito. Isso. Né? Essa diversidade é o que faz funcionar. E, na verdade, hoje a gente vive uma realidade em que, durante um grande período de tempo, e hoje a gente vem trabalhando isso, a diversidade passou a ser um problema. E não é, nunca, em nenhum momento, nem como você mesmo colocou, nem na biologia e nem na nossa vida, né, na sociedade, a diversidade devia ser algo ruim. Porque se nós temos uma diversidade, nós temos um processo de evolução, de transformação, de vida que segue, vida que pulsa, né? E quando a gente não olha para a diversidade, você não está dando valor a um ciclo que é natural da vida, né? Olha, Natália, eu amei. Ser sincera, algumas perguntas ainda ficou. Mas eu amei. Você tem uma pessoa cheia de conteúdo mesmo. Muito obrigada por ter aceitado. Há uma hora passou assim voando. Passou voando, é verdade. Passou voando. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu fiquei triste, só que travou aqui minha tela de comentários. Mas eu vi que depois que eu vi que o pessoal comentou bastante, entrou bastante gente. Você é de onde, Natália? Eu sou aqui de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo. Ah, show. Você atende online? Atendo online também, presencial e online. Ah, então tá. Tá vendo, gente? Essa é a Natália. Queria muito agradecer você por Gratidão. Por ter aceitado. E depois, se você puder me mandar esses 10 coisas que você fez, mandar para mim, eu posto lá. Mando esse sim. projeto, entendeu? E eu vou botar você lá, vou botar o link dela lá no Instagram, gente, porque o Instagram dela também é incrível, né? E sem falar que ela é uma pessoa amém, né? Porque é muito conteúdo que você falou aqui, gente. Estou impressionada. Porque é muita coisa de autoestima que a gente assim, não sabe, assim, é muita informação, realmente. Sim. Porque a gente tem que trabalhar esse assunto, gente. É muito importante. É muito importante. A rede social, as pessoas ao nosso redor influenciam, o nosso passado influencia. Situações, né, influenciam muito. Sim. Então, assim, eu queria agradecer você por ter aceitado esse convite. E é isso. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a participação de todo mundo. Nem eu disse, foi uma horinha que passou voando, né? Mas quem sabe não fazemos outras, não temos outras oportunidades, né? Com certeza, com certeza. Fica à vontade. Muito obrigado pela presença de todo mundo, os comentários, a participação de todos vocês. Gratidão mesmo. E por essa troca, né? Em que eu aprendo com vocês e vocês também atribuem um pouquinho aí de mim, né? Então, um beijo para todos vocês, né? Uma excelente tarde. Obrigada mais uma vez, viu, Paloma, pelo convite. Tá. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.